Friedrich Nietzsche é um daqueles nomes que atravessam séculos, amado por uns, odiado por outros, mas raramente ignorado. Dono de ideias provocativas, ele questionou a moral, a religião, a política e a própria existência humana. Mas entre seus pensamentos mais lembrados estão frases extremamente polêmicas sobre as mulheres. Afinal, Nietzsche era machista ou suas palavras foram mal interpretadas? Hoje vamos analisar trechos polêmicos, entender o contexto de suas obras e refletir sobre a famosa polêmica. É possível separar a obra do autor? Se você gosta de filosofia, debate e reflexão crítica, fica comigo até o final e prepara a mente, porque esse vídeo promete provocar. Quem foi Nietzsche? Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, e foi um filósofo, poeta e crítico cultural que revolucionou a maneira como o mundo ocidental pensa a moralidade. Com obras como O Anticristo, Ecce Homo e Assim Falou Zaratustra, ele confrontou valores religiosos, tradições filosóficas e o conceito de verdade objetiva. No entanto, junto de suas ideias geniais, vieram frases que até hoje soam agressivas ou preconceituosas, especialmente quando se referem às mulheres. Mas é justo condenar um autor de outro século pelos parâmetros atuais? Ou devemos antes buscar compreender o contexto e a intenção por trás de suas palavras? Uma das frases mais polêmicas de Nietzsche. Entre as frases mais famosas e criticadas de Nietzsche, uma se destaca: "Você vai ter com mulheres? Não esqueça o chicote." Essa frase, retirada de Assim Falou Zaratustra, costuma ser citada como prova definitiva de seu machismo. Mas será que é tão simples assim? A frase aparece no livro como conselho de um personagem fictício, e não necessariamente representa a opinião direta do autor. Nietzsche usava muito da ironia e da crítica social em suas obras. E é justamente por isso que entender o tom e o contexto da fala é tão importante antes de tirarmos conclusões precipitadas sobre o autor. O significado da frase. Vale lembrar que Assim Falou Zaratustra é uma obra alegórica, cheia de personagens simbólicos e metáforas. Nietzsche cria situações provocativas para expor as contradições da sociedade e da moral da época. A frase do chicote, por exemplo, pode ser lida como uma crítica à visão medieval e misógina que via as mulheres como seres frágeis ou inferiores. Nietzsche adorava provocar desconforto em quem o lia, usando frases fortes para fazer o leitor refletir. Então será que ele estava reforçando um pensamento ou apenas mostrando o absurdo desse tipo de mentalidade? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Outras frases controversas. Além desse trecho famoso, Nietzsche escreveu outras frases igualmente polêmicas, como: "As mulheres são, em sua essência, criaturas superficiais." Em obras como Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral, há passagens que soam depreciativas. Mas, novamente, ao ler os textos completos, percebemos que ele usa essas falas para criticar os valores tradicionais e mostrar o quanto a sociedade estava, e ainda está, cheia de conceitos ultrapassados. Nietzsche via tanto o homem quanto a mulher como produtos de uma cultura decadente, moldada por costumes hipócritas, e muitas de suas frases podem ser interpretadas dentro dessa crítica mais ampla. O debate: separar a obra do autor? Aqui entra uma questão muito discutida hoje. É possível separar a obra do autor? Devemos cancelar Nietzsche por suas ideias sobre as mulheres ou tentar entender o que suas frases realmente dizem dentro de sua filosofia? Muitos filósofos, artistas e escritores do passado carregam marcas da época em que viveram, e isso aparece em suas obras. O risco de ignorar todo um pensamento filosófico por algumas frases é perder a chance de aprender, inclusive com seus erros e contradições. Questionar essas ideias, sem deixar de considerar sua importância histórica, é parte do amadurecimento crítico que a filosofia propõe. Nietzsche e o feminismo. Curiosamente, mesmo com essas frases polêmicas, algumas pensadoras feministas contemporâneas se apropriaram de conceitos nietzschianos para suas análises. Autoras como Judith Butler e Lucy Irigaray estudaram as críticas de Nietzsche à moral tradicional e às estruturas de poder. Para elas, Nietzsche ajudou a expor as contradições do patriarcado e das normas sociais impostas às mulheres. É irônico, mas o filósofo que escreveu frases tão controversas sobre o feminino também forneceu armas teóricas para quem combate essas mesmas estruturas.
Isso só reforça a complexidade e ambiguidade presentes em sua obra. O que podemos aprender com isso? Analisar esses trechos de Nietzsche não significa passar pano ou ignorar o peso de suas palavras. Mas é um exercício de pensamento crítico. É aprender a não tomar frases isoladas como verdades absolutas e a entender que toda obra filosófica carrega marcas do tempo, da cultura e das limitações humanas de quem a produziu. Nietzsche nos ensina a questionar, inclusive, os próprios ídolos. Ele provocava o leitor a se libertar de convenções e, talvez, ironicamente, isso inclua questionar o próprio Nietzsche. Filosofia é, acima de tudo, o exercício de lidar com as contradições. Reflexão final. Antes de julgar ou endeusar qualquer pensador, é importante ler suas obras na íntegra, buscar entender o contexto histórico e refletir sobre as ideias com cuidado. Nietzsche não era perfeito, como nenhum de nós é. Ele foi um pensador brilhante, cheio de contradições, que contribuiu para o avanço da filosofia, mas que também carrega marcas da mentalidade de sua época. E talvez a maior lição aqui seja essa: compreender que os grandes pensadores são, antes de tudo, humanos. E estudar filosofia é também aprender a dialogar com essas imperfeições. E você, o que acha? Nietzsche era mesmo machista ou estava apenas expondo as ideias absurdas de sua época? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se esse vídeo te fez refletir, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E para quem quiser se aprofundar nesse debate, eu recomendo muito o livro Nietzsche e a Filosofia, de Gilles Deleuze. Uma leitura densa, mas fundamental para quem quer entender melhor a mente e as ideias desse filósofo tão polêmico e fascinante.